Meus amados, Pai do Senhor. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias. Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 1 em diante. Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 em diante. Fecharam? Amém? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus para vos ensinar, para que os fazesseis na terra e passais a possuir, para que temos ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais na terra que manda leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunha entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, como que há grandes depositados que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e postos cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres, e te fartares. E ainda o verso 21. Então dirás a teu filho: eram servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Amém. Pode tomar uma cena. Fiquei hoje comigo de trazer a palavra de Deus aos nossos corações. E eu fiquei pensando em que eu falaria. Falar de passagem bíblica, então eu poderia usar para falar ao vosso coração. E eu orei a Deus, e o Espírito Santo pediu que eu falasse sobre família, filhos. Então, eu discorrendo a Bíblia, a palavra de Deus, achei muitas passagens, porque a Bíblia ela é repleta de passagens onde se fala de família, de Gênesis, Apocalipse. Então, que a primeira instituição do mundo é Deus formando a família. Foi instituído no Jardim do Éden, quando Deus disse: façamos o homem a sua imagem e semelhança, e depois então Deus tirou do lado da mulher, do lado de Adão, a costela, onde então ele formou a mulher e constituiu a primeira família. Então a Bíblia é repleta aí, quando nós vamos ali aos Coríntios, também Paulo traz muita recomendação. Mas eu li aqui uma passagem do próprio Deus que formou a família, formou o homem, formou a mulher. O próprio Deus se preocupa com a formação da família. E hoje, lamentavelmente,
As coisas estão tão atrapalhadas, as leis estão completamente deturpadas, que está tão difícil para se criar filhos, porque se você não bate, porque Salomão manda corrigir, Salomão diz até que poderia usar a vara, se for necessário. Não fala de espancamento, em nenhum momento, mas fala para corrigir duramente o filho que precisa. Mas hoje já existem leis que, se um pai ou uma mãe bater no filho e o próprio filho ou o vizinho, ou seja quem for, ir e der parte, e principalmente se tiver sinal na perninha da criança, no braço, no corpo, o pai vai responder em juízo. Então, largamente, ficou assim uma coisa muito complicada criar hoje filhos. E com isso, aquilo que Deus instituiu e os mandamentos que Deus colocou através de Moisés, como a passagem que aqui nós lemos, para que os filhos fossem ensinados, criados no temor, para que eles crescessem na obediência, se tornou hoje uma coisa muito complicada. E a prova é que chegou a situação que hoje está o mundo. Amanhã mesmo nós vamos ter uma reunião aqui na faculdade Anhanguera, onde vai ser feita uma mesa redonda para se discutir as leis que existem e não são cumpridas, e uma das quais vai falar sobre o alcoolismo, a bebida alcoólica que é vendida para os menores de idade. E também vai ser pedido para que muitas leis que são hoje estaduais ou até federais, que se tornem leis municipais, para que o próprio município possa fazer com que essas leis sejam cumpridas nos comércios, para que as bebidas não sejam vendidas a menor de idade. Bom, vendo todo esse prisma, isso que está acontecendo